1886-1965, foi um importante teólogo e filósofo alemão-americano, conhecido por sua abordagem sistemática à teologia, que integrou aspectos da filosofia existencial e da psicologia em suas reflexões religiosas. Suas principais obras incluem The Courage to Be, 52. Uma das obras mais famosas de Tillich explora a relação entre coragem e fé. Ele analisa como os indivíduos enfrentam a ansiedade da existência, incluindo o medo do vazio e da morte, e apresenta a fé como uma forma de superar o desespero. Da 2. Dynamics of Faith. Nesta obra, Tillich define a fé como preocupação última e analisa sua natureza, criticando visões reducionistas da religião. Ele aborda a relação entre fé e símbolos, argumentando que símbolos religiosos têm o poder de revelar verdades transcendentais. 3. Systematic Theology, 3 volumes, 1951-63. Sua obra mais ambiciosa e técnica organiza a teologia em uma estrutura sistemática. Tillich aborda questões centrais como ser, Deus, cristologia e escatologia, integrando filosofia, psicologia e cultura moderna ao pensamento teológico. 4. The Protestant Era. Neste livro, Tillich reflete sobre o impacto do protestantismo na cultura ocidental, destacando sua relação com a liberdade, a autonomia do indivíduo e a crítica às instituições religiosas. Love, Power and Justice, 24. Tillich examina 3 conceitos fundamentais: amor, poder e justiça, buscando entender como eles interagem e se equilibram nas esferas pessoal, social e religiosa. The Shaking of the Foundations. Uma coletânea de sermões em que Tillich aborda temas teológicos centrais, como a graça, a dúvida e o significado da vida em meio às crises da modernidade. 7. The Eternal Now. Outra coletânea de sermões focada na experiência humana do tempo, no encontro com o eterno e na relevância do cristianismo para a vida contemporânea. A History of Christian Thought, 67, póstuma. Baseada em suas palestras, esta obra apresenta um panorama abrangente da história do pensamento cristão, desde os primórdios até os tempos modernos. Essas obras refletem o esforço de Tillich em dialogar com a cultura moderna e integrar a fé cristã ao pensamento existencial e às questões contemporâneas. O livro The Courage to Be, 1952, de Paul Tillich, é uma obra seminal em que o autor explora as dimensões existenciais da coragem como resposta ao enfrentamento das ansiedades fundamentais da vida humana. Tillich utiliza conceitos da filosofia, psicologia e teologia para refletir sobre como os indivíduos podem superar a angústia e encontrar significado em meio ao desespero. Abaixo estão os principais aspectos e ideias do livro. Contexto e propósito. Tillich escreveu o livro em um período de recuperação pós-Segunda Guerra Mundial, quando muitas pessoas lidavam com um profundo senso de desilusão, medo e vazio existencial. Ele aborda essas questões buscando oferecer um caminho teológico-filosófico para enfrentar a fragilidade da existência. Definição de coragem. Tillich define coragem como a afirmação de ser apesar da não ser. Em outras palavras, é a capacidade de afirmar a própria existência e significado em face das ameaças da destruição, do vazio e do absurdo. As ansiedades fundamentais. Tillich identifica 3 formas principais de ansiedade, cada uma relacionada a uma dimensão do não ser. Ansiedade da morte, física, relacionada ao medo da aniquilação e à finitude inevitável da vida. Ansiedade do vazio e da falta de sentido, existencial. Deriva da ausência de significado na vida, especialmente em uma era secularizada. Ansiedade da culpa e condenação, moral. Envolve o medo de não cumprir ideais éticos ou espirituais, levando ao sentimento de alienação em relação a si mesmo e ao mundo. Essas ansiedades não podem ser eliminadas, mas podem ser enfrentadas e superadas por meio da coragem. Tipos de coragem. Tillich discute 2 tipos principais de coragem que os indivíduos podem cultivar. A coragem de ser como um indivíduo envolve a capacidade de se afirmar como único e distinto, enfrentando as ameaças de isolamento e alienação. A coragem de ser como participação envolve a conexão com algo maior que o indivíduo, comunidade, tradição ou transcendência, que dá suporte e sentido à existência. Esses tipos de coragem estão em constante tensão, mas Tillich sugere que o equilíbrio entre eles é essencial para a saúde espiritual. A coragem e a fé. Tillich propõe que a verdadeira coragem só é possível por meio da fé.
No entanto, ele redefine a fé não como crença dogmática, mas como um compromisso com a preocupação última, ou seja, aquilo que dá sentido à vida. Essa preocupação última transcende religiões específicas e pode ser experimentada como abertura ao infinito ou à força do ser. A presença do não-ser. Para Tillich, o não-ser não é apenas destrutivo, ele também tem um papel criativo. Confrontar o não-ser pode levar à transformação, ao crescimento e a uma compreensão mais profunda da realidade. Conclusão: a coragem como ato de graça. Tillich conclui que a coragem de ser só é plenamente possível quando fundamentada na experiência da graça. A graça é o reconhecimento de que o ser humano é aceito, mesmo em sua fragilidade e imperfeição. Essa aceitação permite que o indivíduo enfrente as ansiedades da vida com autenticidade e esperança. Relevância do livro. The Courage to Be influenciou não apenas o campo da teologia, mas também a psicologia, a filosofia existencial e a cultura popular. Sua mensagem de enfrentamento do desespero com coragem continua sendo relevante para questões contemporâneas relacionadas ao significado e à resiliência. Paul Tillich, em The Courage to Be, 1952, apresenta 3 tipos principais de coragem que permitem ao ser humano enfrentar as ansiedades existenciais do não-ser. Ele discute como cada uma reflete uma forma de se afirmar diante das ameaças à existência, seja no nível individual ou coletivo. Abaixo, detalho esses tipos. 1. Coragem de ser como um indivíduo. Este tipo de coragem está relacionado à afirmação da própria singularidade e identidade diante da possibilidade de isolamento, rejeição ou alienação. Tillich sugere que definição envolve a capacidade de afirmar-se como um eu distinto, assumindo a responsabilidade por sua própria existência, escolhas e autenticidade. Desafios. O indivíduo precisa confrontar o medo de se separar do coletivo, que pode resultar em solidão ou exclusão. Exemplos. Uma pessoa que escolhe um caminho de vida que contraria normas sociais ou expectativas familiares. O enfrentamento de questões existenciais, como dúvidas religiosas ou questionamento de valores herdados, mesmo que isso traga isolamento. Relação com o não ser. A ameaça aqui é o isolamento extremo, no qual a pessoa sente que sua existência é insignificante ou irrelevante sem a validação dos outros. F2. Coragem de ser como participação. Esta coragem diz respeito à capacidade de se integrar a algo maior do que o indivíduo, como uma comunidade, tradição ou sistema de valores, e encontrar sentido nesse pertencimento. Definição. Implica afirmar-se como parte de um todo, conectando-se ao mundo por meio de grupos, culturas ou sistemas que transcendem o eu. Desafios. A maior ameaça neste contexto é a perda da individualidade, com o risco de se tornar um mero número em um coletivo. Exemplos. Alguém que encontra propósito e força na sua fé, na família, em um movimento político ou em uma causa. A participação em uma tradição cultural ou religiosa que oferece suporte diante da ansiedade do vazio. Relação com o não ser. A ameaça é o conformismo ou a dissolução do eu na massa, levando à negação da individualidade e à incapacidade de afirmar-se como único. 3. Coragem de ser como um todo. Esse tipo de coragem representa o equilíbrio entre ser um indivíduo e participar de algo maior. É a integração das duas dimensões anteriores, onde o indivíduo mantém sua singularidade enquanto se conecta com a totalidade da existência. Definição. A coragem de ser como um todo implica reconhecer que o eu e o nós não estão em oposição, mas em relação mútua. O indivíduo encontra significado ao se afirmar dentro do contexto maior da realidade, sem perder sua identidade. Desafios. Esse equilíbrio é difícil de alcançar, pois requer lidar com as tensões entre isolamento e pertencimento, autenticidade e conformidade. Exemplos. Uma pessoa que se engaja em uma causa comunitária, mas mantém suas convicções e autonomia crítica. Alguém que se sente parte do universo e da transcendência, mas sem renunciar à sua individualidade. Relação com o não ser. Este tipo de coragem permite enfrentar o não ser de maneira plena, reconhecendo que tanto o isolamento quanto a participação têm seus limites e que a plenitude da existência só é alcançada ao transcender essa dicotomia. Conclusão. Tillich enfatiza que nenhum tipo de coragem é suficiente sozinho. O ser humano vive em uma tensão constante entre a afirmação de si como indivíduo e a necessidade de pertencer a algo maior.
A coragem plena surge quando essas dimensões coexistem em harmonia, permitindo que o indivíduo afirme sua existência, mesmo diante das ansiedades inevitáveis da vida. Essa integração é possível, segundo Tillich, pela fé e pela experiência da graça, que ajudam a reconciliar o indivíduo com o mundo e com o transcendente. O livro The Protestant Era, 1948, de Paul Tillich, reúne uma coleção de ensaios escritos por ele ao longo de sua carreira e reflete sobre a história, a essência e a relevância do protestantismo no mundo moderno. Recepção por teólogos e filósofos. The Courage to Be foi amplamente reconhecido como uma obra significativa, tanto no campo da teologia quanto da filosofia, especialmente por sua abordagem interdisciplinar e por estabelecer um diálogo com as preocupações existenciais da modernidade. Aprovação. Muitos teólogos elogiaram a obra por sua capacidade de abordar questões de fé em um contexto secularizado. Tillich redefiniu a fé como uma preocupação última, destacando sua relevância em um mundo onde as instituições religiosas estavam em declínio. Essa abordagem inovadora influenciou teólogos liberais e aqueles interessados em integrar teologia e cultura moderna. Críticas. Alguns teólogos mais conservadores criticaram Tillich por sua visão não convencional de Deus como o fundamento do ser, que parecia se afastar das tradições teístas clássicas. Essa abordagem foi considerada abstrata demais, reduzindo Deus a um conceito filosófico em vez de uma entidade pessoal. Filósofos. Tillich recebeu elogios de filósofos existencialistas, como aqueles influenciados por Søren Kierkegaard e Martin Heidegger, por sua análise profunda das ansiedades existenciais e pela conexão entre o não-ser e o sentido da existência. Críticas. Alguns filósofos criticaram Tillich por tentar conciliar teologia e filosofia de maneira excessivamente abstrata, argumentando que ele não resolvia completamente as tensões entre os dois campos. Relevância social no contexto da época. Lançado em 1952, The Courage to Be encontrou um público ansioso por respostas às crises espirituais e existenciais que marcaram a metade do século XX. O mundo ainda lidava com os horrores da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e o medo da aniquilação nuclear, além de mudanças culturais e sociais rápidas. A obra teve um impacto significativo em diversas áreas. Contexto existencial e pós-guerra. Tillich capturou a sensação de desespero e alienação que predominava no período pós-guerra. Sua análise das ansiedades fundamentais, morte, vazio e culpa, ressoou com uma geração que buscava significado em um mundo abalado pela destruição. Sua mensagem de que a coragem de ser é possível mesmo em face do não ser, ofereceu uma alternativa esperançosa para as filosofias mais nihilistas. Secularização e teologia moderna. Tillich tornou a teologia acessível a um público secular ao conectar a linguagem religiosa a preocupações existenciais universais, como o medo da morte e o vazio da vida. Ele ajudou a redefinir a relevância da teologia em um mundo cada vez mais desprovido de certezas religiosas tradicionais. Sua abordagem influenciou a teologia da crise e outros movimentos teológicos do século XX que buscavam respostas para o declínio da autoridade religiosa. Influência na psicologia e cultura popular. As ideias de Tillich foram adotadas por psicólogos existenciais, como Rollo May, que exploraram como as pessoas podem encontrar coragem e autenticidade diante das crises pessoais. The Courage to Be também influenciou movimentos culturais, como a contracultura dos anos 60, ao inspirar indivíduos a questionarem normas sociais e buscarem autenticidade em um mundo em transformação. Legado contemporâneo. Hoje, The Courage to Be é considerado uma obra clássica, tanto em teologia quanto em filosofia existencial. Sua relevância persiste em um mundo onde questões de ansiedade, isolamento e perda de sentido permanecem centrais. O livro continua a ser estudado por teólogos, filósofos e psicólogos, sendo valorizado por sua tentativa de reconciliar fé e modernidade e por oferecer um modelo para enfrentar as incertezas da vida com coragem. A obra de Paul Tillich, especialmente The Courage to Be,
foi amplamente interpretada e utilizada pela psicologia, em particular pela psicologia existencial e humanista, que compartilham de suas preocupações com as questões do significado, da ansiedade e do enfrentamento das incertezas da vida. Abaixo, detalho como as ideias de Tillich foram incorporadas e reinterpretadas por psicólogos. Relação com a psicologia existencial. Tillich influenciou profundamente psicólogos existenciais, como Rollo May e Viktor Frankl, que lidavam com temas semelhantes, como o vazio existencial, a ansiedade e a busca de propósito. Ansiedade como condição humana. Tillich argumenta que a ansiedade não é um estado patológico em si, mas uma característica inerente à existência humana. Psicólogos existenciais adotaram essa visão, diferenciando a ansiedade normal, inerente ao viver autêntico, da ansiedade neurótica, quando evitamos enfrentar as realidades existenciais. Confronto com o não ser. Tillich sugere que a coragem surge do confronto com o não ser. A morte, o vazio e a culpa. Psicólogos como May usaram esse conceito para ajudar os pacientes a explorar e aceitar suas vulnerabilidades e limitações como parte do crescimento pessoal. Coragem e autenticidade. A noção de Tillich de que a coragem é a afirmação do ser em face do não ser ressoou com abordagens psicológicas que enfatizam a autenticidade. Rollo May, influenciado diretamente por Tillich, desenvolveu a ideia de que a coragem é necessária para viver de maneira autêntica. Ele argumentou que a coragem ajuda as pessoas a enfrentarem os desafios da liberdade e responsabilidade, aceitando as ansiedades que acompanham escolhas significativas. Viktor Frankl e a busca de sentido. Frankl, em busca de sentido, ecoou Tillich ao enfatizar que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível encontrar sentido e afirmar a vida. Ele via a coragem de enfrentar o sofrimento como uma expressão de resistência existencial. Psicologia humanista. A psicologia humanista também encontrou inspiração em Tillich, especialmente em sua ênfase na realização pessoal e no significado transcendente. Maslow e a autorrealização. Abraham Maslow, com sua hierarquia de necessidades, compartilhou da visão de Tillich sobre a importância de transcender preocupações básicas e buscar uma vida significativa. Embora Maslow se concentrasse mais em potencialidades humanas, ambos convergem na ideia de que o enfrentamento das ansiedades existenciais é essencial para o desenvolvimento pleno. Carl Rogers e a aceitação. Rogers, em sua abordagem centrada no cliente, ecoa a graça de Tillich, a aceitação incondicional de si mesmo e do outro como base para a transformação pessoal. Essa aceitação ajuda a lidar com sentimentos de culpa e inadequação. Os conceitos de Tillich também foram usados diretamente em práticas terapêuticas. Enfrentamento da ansiedade e depressão. Psicólogos utilizam a ideia de coragem como um recurso interno para ajudar os pacientes a enfrentarem medos e incertezas, ao invés de evitá-los. A coragem de ser é vista como essencial para superar estados de desespero. Uso do simbolismo. Tillich enfatiza o papel dos símbolos na revelação de significados transcendentais. Em terapias narrativas ou simbólicas, essa abordagem ajuda os pacientes a reinterpretarem suas histórias de vida e encontrarem novos significados. Críticas e limitações. Embora muito influente, a obra de Tillich também enfrentou críticas dentro da psicologia. Alguns psicólogos consideram seus conceitos de coragem e fé muito abstratos para aplicação prática. A ênfase teológica de Tillich pode alienar abordagens mais empíricas, que preferem evitar dimensões religiosas ou espirituais. Relevância contemporânea. Hoje, as ideias de Tillich permanecem relevantes na psicologia existencial e espiritual, especialmente em terapias que lidam com crises de significado, luto e ansiedade existencial. Ele contribuiu para o entendimento de que a saúde psicológica não é apenas a ausência de patologia, mas também a capacidade de afirmar a vida diante de suas inevitáveis incertezas. O livro The Protestant Era, 1948, de Paul Tillich, reúne uma coleção de ensaios escritos por ele ao longo de sua carreira e reflete sobre a história, a essência e a relevância do protestantismo no mundo moderno. Tillich analisa o impacto do protestantismo tanto como movimento religioso, quanto como força cultural e social, explorando suas tensões internas e sua relação com a modernidade. Principais ideias do livro. 1. O princípio protestante.
Tillich identifica o princípio protestante como o núcleo essencial do protestantismo, que transcende qualquer denominação ou doutrina específica. Definição: o princípio protestante é a crítica constante a todas as formas de absolutização ou idolatria, seja na religião, na política ou na cultura. Implicações: este princípio não se limita ao cristianismo, mas pode ser aplicado a qualquer sistema de crença ou estrutura social. Ele exige que tudo seja avaliado à luz da verdade última e que nenhuma instituição, ideologia ou autoridade seja considerada infalível. Conflito interno: Tillich reconhece que o protestantismo frequentemente falha em viver de acordo com seu princípio, pois ele próprio pode se tornar uma nova forma de absolutização. A relação entre religião e cultura. Tillich argumenta que o protestantismo tem uma relação única com a cultura, baseada em seu compromisso com a liberdade e a crítica. Religião como fundamento da cultura. Para Tillich, a religião não é separada da cultura, mas seu fundamento último. Ele afirma que a cultura é a forma da religião, enquanto a religião é a substância da cultura. Crítica à cultura moderna. Tillich vê a modernidade como um período em que a religião perdeu seu papel central na cultura, o que resultou em crises de significado. O protestantismo, com seu princípio crítico, pode ajudar a redirecionar a cultura moderna para um caminho mais autêntico. A liberdade protestante e suas contradições. Tillich celebra o papel do protestantismo na promoção da liberdade, mas também reflete sobre suas contradições. Liberdade individual. O protestantismo promove a liberdade individual ao desafiar autoridades centralizadas, como a Igreja Católica durante a Reforma. Tensão com a unidade comunitária. No entanto, essa ênfase na liberdade pode levar à fragmentação e ao isolamento, tanto em termos religiosos quanto sociais. Tillich observa que o protestantismo frequentemente luta para equilibrar a liberdade individual com a necessidade de comunidade e unidade. A relevância do protestantismo no mundo moderno. Tillich acredita que o protestantismo pode oferecer respostas às crises espirituais e culturais da modernidade. Crítica ao secularismo. Ele critica o secularismo como uma tentativa de excluir o transcendente, resultando em uma perda de sentido na cultura moderna. Esperança de transformação. Tillich vê o protestantismo como uma força capaz de transformar o mundo moderno, ao recuperar a conexão entre o sagrado e a vida cotidiana. Ele defende que o protestantismo deve abraçar sua responsabilidade profética, desafiando injustiças e promovendo mudanças sociais. 5. O protestantismo como movimento universal. Tillich argumenta que o protestantismo não é apenas um fenômeno ocidental, mas tem um potencial universal. Princípio universal. O princípio protestante, com sua ênfase na liberdade e na crítica, pode ser aplicado em qualquer contexto cultural ou religioso. Desafios da expansão. Tillich reconhece que a exportação do protestantismo ocidental para outras culturas muitas vezes resulta em conflitos e incompreensões. Ele sugere que o protestantismo deve respeitar e dialogar com outras tradições. Relevância do livro. The Protestant Era foi bem recebido por seu aprofundamento teológico e por seu diálogo com questões contemporâneas. Ele oferece uma visão crítica e reflexiva sobre o papel do protestantismo em um mundo em transformação. Tillich não apenas defende o valor do protestantismo, mas também desafia seus seguidores a viverem de maneira mais autêntica e fiel ao seu princípio crítico. A obra continua sendo uma referência para teólogos, historiadores e filósofos interessados na interação entre religião e cultura.